Voto em separado ao projeto de lei número 2/2013. Dispõe o referido projeto sobre a reestruturação administrativa, quadro de cargos e remuneração da Prefeitura do município de Mairim, que dá outras providências. Reunida a Comissão de Justiça e Redação, da qual este vereador é membro, para análise do referido projeto, observou-se que a tabela B, constante do anexo 1 do referido projeto, não guarda relação com a tabela A do mesmo anexo. Isso porque a tabela B informa que a remuneração dos cargos em comissão por livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo, que trata o artigo 19 desta lei, corresponderão às referências B21, B22, B23 e B24. Essas linhas que não estão presentes na tabela A, que vai somente até a linha de número 20. Ou seja, pretende o Executivo criar cargos com referências salariais que a tabela de salário não comporta. Na opinião deste nobre edil, essa irregularidade macula todo o projeto e impede que a comissão exare parecer quanto à sua regularidade. Isto porque não se pode criar cargos sem que a tabela que fixa o salário de todos os servidores municipais da Prefeitura, sejam eles efetivos ou comissionados, preveja de antemão os salários que os mesmos receberão, ou mesmo que promova as alterações necessárias para que as tais linhas passem a existir na referida tabela, o que não ocorreu no presente caso. Mesmo que os integrantes dessa comissão entendam que a irregularidade apontada poderá ser sanada por meio de uma emenda ao projeto proposta por alguns vereadores, a fim de criar as 4 linhas de salário inexistentes, tal não poderá ocorrer. Isso porque, conforme disposto na Constituição Federal, e são ação de grande competência privativa do prefeito municipal, as leis que disponham sobre inciso 1, criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração direta, indireta e fundacional do município e aumento de remuneração. E inciso 2, organização administrativa do Poder Executivo. Atento ao direito de apresentação de emendas pelos parlamentares aos projetos de lei, a Constituição Federal, em seu artigo 63, estabelece que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, e nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, isto é, pode haver emendas, desde que não impliquem aumento de despesas, e quanto aos projetos relacionados com matéria orçamentária, pode também haver emendas, desde que obedecido disposto nos referidos parágrafos, ou seja, nos projetos de lei sobre orçamentos, embora de iniciativa privativa do Poder Executivo, pode haver emendas, desde que obedecidos os critérios estabelecidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 166 da Constituição Federal, ou seja, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e desde que haja indicação dos recursos necessários, mediante anulação de despesa, nos casos em que a emenda é admitida e, com relação ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, desde que compatíveis com o plano plurianual, cujas ressalvas vêm reproduzidas pela Constituição, constituições estaduais e leis orçamentárias municipais. Ante o exposto, ou seja, ante os princípios estabelecidos pela Constituição Federal, reproduzidos pelas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, forçoso é concluir ao Poder Legislativo que ao Poder Legislativo é dado o direito de apresentar projeto de lei sobre toda e qualquer matéria, salvo se tratar de criação de cargos públicos, função ou empregos públicos na administração direta ou autárquica, aumento de remuneração, ou se tratar de organização e funcionamento da administração municipal, normas de administração, ou de projetos de lei relacionados com orçamentos, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Mas nada impede
que os vereadores apresentem emendas nesses projetos, desde que não impliquem em aumento de despesas e nos relacionados com matéria orçamentária, desde que obedecidos os requisitos estabelecidos pela Lei Orçamentária Municipal, que devem ser simples reprodução do disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 166 da Constituição Federal. Ou seja, o referido projeto deverá ser rejeitado de plano e o Executivo Municipal deverá providenciar o envio de um novo projeto sanado as irregularidades apontadas, já que como a tramitação do mesmo já foi iniciada com seu recebimento na sessão extraordinária do último dia 28 de janeiro. Não pode mais sofrer qualquer ingerência do Executivo. Por todo o exposto, de forma resumida, esse vereador, membro da Comissão de Justiça e Redação, exarre seu voto em contrário àquele apresentado pela maioria dos membros da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Alexandre Peixinho, membro da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, emenda número 10/2013. Ao projeto de lei número 2/2013 do Executivo. O anexo 7, a que se refere o artigo 36, passa a ser aquele anexo à presente emenda. Câmara Municipal de Mairim, 29 de janeiro de 2012. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Esse é o parecer favorável da comissão? Não, esse é do vereador. Não, ele leu o segundo parecer também favorável. Tá, vamos ver. Está completo? Vereador, o projeto está incompleto. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 1/2013. Ao projeto de lei número 2/2013. A parte, secretário. A pergunta foi feita sobre o parecer da Justiça e Redação favorável. Então, vereador, é isso aqui vai ser. Ele falou orçamento e finanças agora. Vereador, vai ler todos os pareceres. Serão lidos todos os pareceres anexados ao projeto. Por favor, se possível, a sequência. Foi dado o parecer de Justiça e Redação de um membro e agora tem um outro parecer dos outros membros, se possível, na sequência. Depois o Orçamento e Finanças. Vereador, o parecer primeiro protocolado é o número 1 de Comissão de Orçamento e Finanças. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é o parecer número 2. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 1. Senhor secretário, por favor, presidente, fiz um questionamento. Tu quer que lê primeiro o Justiça e Redação? E já foi lido, de um membro do Alexandre Peixinho. Existe outro parecer que foi lido também, mas não está completo.
de ser de Justiça e Redação, parecer do projeto de lei número 2 de 2013 da Comissão de Justiça e Redação. Esta comissão reunida para dar o parecer ao projeto de lei número 2 de 2013, tendo em vista o parecer da senhora Procuradora Jurídica de folhas 100 a 104, o qual apresenta o seguinte: quanto à competência, perfeitamente elaborado nos moldes do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 4º, incisos 1 e 11 da Lei Orgânica Municipal, haja vista tratar-se de assunto de interesse local e relativo à organização do quadro de servidores da municipalidade. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 4º. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse, ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Legislar sobre os assuntos de interesse local. Inciso 11. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único de seus servidores. Sem qualquer vício também quanto à iniciativa, visto ser de alçada do prefeito municipal, a matéria prevista no artigo 40, seus incisos na Lei Orgânica Municipal. Artigo 40. São iniciativas do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autárquica, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2. Servidores públicos do município, seu regime jurídico e provimento de cargos. Inciso 3. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta. Importante registrar ainda que, do inteiro teor da proposta, o novo modelo de administração a que dispõe a adotar o governo municipal encontra-se em estreita relação de cumplicidade com os princípios norteadores da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 68, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Maíra. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: artigo 68. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura se organizam e se coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Sendo assim, estando em acordo com a legislação vigente e após discussão sobre alterações necessárias quanto à forma, apresentamos as emendas que passam a fazer parte integrante desta, no sentido de aperfeiçoar o PL. Mairink, 29 de janeiro de 2013.